se inscrevam no canal e deixe o seu gostei. Origem do dinheiro. A história da civilização nos conta que o homem primitivo procurava defender-se do frio e da fome, abrigando-se em cavernas e alimentando-se de frutos silvestres, ou do que conseguia obter da caça e da pesca. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, passou a espécie humana a sentir a necessidade de maior conforto e a reparar no seu semelhante. Assim, como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento de vocábulos como salário, o pagamento feito através de certa quantidade de sal, pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, atual Turquia, no século VII AC. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um objeto pesado, martelo, em primitivos cunhos. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como Goldsmiths Notes, passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel-moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram, respectivamente, na Suécia, em 1656, na Inglaterra, em 1694, na França, em 1700 e no Brasil, em 1808 e a palavra bank veio da italiana banco, peça de madeira que os comerciantes de valores oriundos da Itália e estabelecidos em Londres usavam para operar seus negócios no mercado público londrino. Pague todas suas dívidas antes de investir. Mantenha somente reserva de emergência. Todo o resto vai para pagar dívidas. Investir com dívidas é se enganar e terminar com menos patrimônio. Pague tudo o que puder e no caso de dívidas mais longas compre tempo sempre que possível, pagar antecipado as últimas prestações. Mesmo o financiamento imobiliário, mesmo dívidas que tenham taxas mais baixas, devem ser pagas antes de investir. O governo pode mudar a regra, a inflação pode disparar, você pode perder o emprego, muitas coisas erradas podem acontecer. Enquanto tiver dívidas, o risco está presente. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento de vocábulos como salário, o pagamento feito através de certa quantidade de sal, pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, atual Turquia, no século VII AC. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um objeto pesado, martelo, em primitivos cunhos. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas,
que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como Goldsmiths Notes, passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda dos valores em espécie dava origem a instituições bancárias. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram, respectivamente, na Suécia, em 1656, na Inglaterra, em 1694, na França, em 1700 e no Brasil, em 1808 e a palavra bank veio da italiana banco, peça de madeira que os comerciantes de valores oriundos da Itália e estabelecidos em Londres usavam para operar seus negócios no mercado público londrino. Pague todas suas dívidas antes de investir. Mantenha somente reserva de emergência. Todo o resto vai para pagar dívidas. Investir com dívidas é se enganar e terminar com menos patrimônio. Pague tudo o que puder e no caso de dívidas mais longas compre tempos sempre que possível, pagar antecipado as últimas prestações. Mesmo o financiamento imobiliário, mesmo dívidas que tenham taxas mais baixas, devem ser pagas antes de investir. O governo pode mudar a regra, a inflação pode disparar, você pode perder o emprego, muitas coisas erradas podem acontecer. Enquanto tiver dívidas, o risco está presente. Reserva de emergência igual capital com alta liquidez disponível para emergências. Constitui de 3 a 6 meses de despesas mensais em caderneta de poupança. Pode ser maior ou menor de acordo com as características e vida financeira de cada um. Como não é possível prever tudo, para outros casos em que a reserva for insuficiente, temos o próprio patrimônio, em especial a parte em renda fixa como uma segurança maior. O objetivo é ter liquidez imediata, não rendimento, porque a reserva de emergência tende a ser movimentada constantemente. Se não estiver sendo movimentada, provavelmente está maior do que deveria. Se for esse o caso, reavalie e invista parte dela. Muitas pessoas erradamente colocam a reserva de emergência em Tesouro Direto Selic por render mais e achar que a liquidez D+1 é suficiente. Frequentemente o Tesouro fecha para negociações e algumas vezes mais do que um dia. Houve épocas que o Tesouro só recomprava títulos uma vez por semana. Reserva de emergência deve ser na caderneta de poupança. O objetivo é liquidez imediata, e não rentabilidade. Se usar muito e girar bastante, a caderneta rende mais, se não usa, diminua e invista a parte que está sobrando. Além do mais, o que importa é que o dinheiro esteja disponível quando precisar. Só de usar para cobrir o negativo do cheque especial e pagar o cartão de crédito em dia, já tem uma rentabilidade espetacular, pois os juros que se paga com a conta negativa ou no cartão superam qualquer investimento com folga. Se colocar a reserva de emergência em algo com baixa liquidez, em busca de mais rentabilidade, na hora da emergência vai ter dificuldade em acessar o dinheiro, não vai resolver o problema ou pode ter um custo maior para resolver. Tudo isso acaba em mais gastos e no fim, a suposta maior rentabilidade se esvai. O tamanho da reserva de emergência deve ser determinado por cada um de acordo com as suas características. Se tem família ou não, idade, estabilidade, etc. O padrão é começar com algo entre 3 a 6 meses de gastos, mas pode ser menor ou maior. Cada um decide de acordo com suas características e por um tamanho que dê tranquilidade. O valor depende da situação de vida e gastos. Quanto mais incerta for a renda, maior deve ser a reserva. Antes de iniciar qualquer investimento é imprescindível possuir reserva de emergência.